Eu sou testemunha, senador Randolph, desses entendimentos. Eu fui relator de alguns desses projetos na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos. Realmente o entendimento foi esse, para que não voltasse para a Câmara e que essas alterações que ficassem, então, para um novo projeto a ser acordado com o governo. E eu queria também parabenizar os servidores do Estado de Rondônia, Roraima e Amapá, que a gente sempre tem trabalhado conjuntamente. Eu, o senador Romero Jucá, o senador Randolph, o senador, enfim, todos os senadores do Estado de Rondônia, Roraima e Amapá. Retornar para a Câmara seria aquela máxima de jogar a água suja fora com o bebê dentro, né? Prejudicaria um conjunto de outros servidores. Então, tenho certeza que o governo e o Ministério do Planejamento irão cumprir com o compromisso assumido com os senadores conosco em regulamentação posterior, resolver essas questões que estão pendentes. Perfeitamente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em tempos difíceis, como o que estamos atravessando no Brasil, é que deve ganhar maior destaque qualquer notícia alvissareira, que traga esperança de dias melhores para a população e que aumente a perspectiva de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, foi com alegria que tomei conhecimento do programa Globo Rural, que recentemente divulgou o crescimento da piscicultura em cativeiro no estado de Rondônia. Apesar de estar situado a mais de 1.500 quilômetros em linha reta do oceano mais próximo, nesse caso o Oceano Pacífico, e a 3.000 quilômetros do Oceano Atlântico, o estado de Rondônia se vê beneficiado pelas condições favoráveis da Amazônia, luminosidade, calor e muita água. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já mostrava Rondônia, em 2014, como o terceiro maior produtor de peixes em cativeiro no Brasil. E em 2013, o estado encontrava-se na 6ª posição. Nós ganhamos, em menos de 3 anos, 3 posições nesse ranking da piscicultura brasileira. O tambaqui, um peixe rústico nativo, que tem seu lugar garantido na gastronomia brasileira, é uma das principais espécies em produção. Aliás, a piscicultura aparece destacadamente como a atividade que mais cresce no estado, tanto em área como em produção. Entre 2010 e 2015, houve um aumento de quase 400%. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além das condições naturais totalmente favoráveis à legislação estadual, facilita e até mesmo incentiva a implantação de projetos de piscicultura, pois os tanques podem ser implantados nos próprios leitos dos igarapés, nos riachos que cruzam as propriedades ou que nascem dentro delas. A condição que se impõe é que as margens já devem estar degradadas. Degradação que era uma prática comum no passado. Porém, existe o compromisso de os produtores recomporem a vegetação ao redor dos tanques. Curiosa também é a utilização de pirarucus entre os tambaquis. Os pirarucus são peixes de maior porte e combatem a invasão por peixes nativos que poderiam consumir o oxigênio e a ração destinados à criação. Para se ter uma ideia de como a piscicultura é fonte de geração de riqueza para Rondônia, basta dizer que praticamente toda a produção vai para outros estados. Os peixes, que pesam entre 1,5 kg, 2,2 kg, 3 quilos, os frigoríficos usam para cortes como costela ou filé e destinam-se principalmente aos mercados do Centro-Oeste e do Sudeste. Outro mercado importante é o de Manaus, que recebe os peixes maiores em torno de 3,5 kg, 4 quilos ou mais. O frigorífico instalado em Ariquemes já agrega maior valor ao pescado, processando e embalando pequenas porções de acordo com as exigências de cada mercado. Há um projeto
para que ele triplique seu tamanho e, bem ao lado, está prestes a ser inaugurada uma fábrica de ração para peixes. Fábricas essas que estão se espalhando por Rondônia, em Rolim de Moura, a cidade que eu fui prefeito por 2 vezes, concentra também uma grande produção de peixes e tem a maior fábrica de ração do estado de Rondônia. Mas outras fábricas estão sendo instaladas também em outras cidades. O que pode ser constatado é que Rondônia não se deixou abater pela crise e pelo pessimismo. Senhor presidente, senador Paulo Paim, que assume neste momento a presidência, senhoras e senhores senadores, uma notícia de cunho totalmente diferente, mas que merece ser trazida ao conhecimento de todos, é o trabalho de fiscalização, cujo balanço foi divulgado pelo Exército como resultado da Operação Ágata 11. As fronteiras tiveram a fiscalização intensificada entre os dias 13 a 22 de junho, com a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública, e os resultados dão uma ideia da importância de se desenvolverem ações desse tipo. Com mais de 2,6 quilômetros, 2.600 quilômetros de territórios de fronteiras, inspecionados em Rondônia e no Acre, foram vistoriados mais de 9.000 veículos, resultando na apreensão de madeira extraída ilegalmente no valor de R$1 milhão. A redução da criminalidade nas áreas fiscalizadas ficou evidente, com redução até de 80% em algumas regiões nos últimos anos. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu, como relator do orçamento deste ano, no setor de defesa, Ministério da Defesa e Justiça, aloquei recursos para ampliar o SISFRON, o Sistema Integrado de Segurança de Fronteira, no Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Mais de 80 milhões foram colocados no orçamento para incrementar esse sistema de segurança nas fronteiras, na região de Pimenteiras, Rolim de Moura do Guaporé, Costa Marques, Guajará-Mirim e outras localidades no estado de Rondônia e no Acre. O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, de Rondônia, Renê Oliveira, afirmou: de todas as operações que já participamos, essa foi a mais expressiva. A Operação Ágata 11 contou também com a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, da Marinha do Brasil e do IBAMA, da Base Aérea, da Polícia Civil de Rondônia e demais órgãos de segurança pública e proteção ambiental. Esse resultado demonstra a importância de somar esforços em algumas ações mais complexas na implantação de políticas e para impor o respeito à lei. A atuação dos órgãos públicos precisa ser divulgada para que o povo saiba que existe um trabalho sério das instituições de governo, sempre em benefício do país. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Senador Valdir Raub, me permita que eu aqui da presidência, faça um elogio a Vossa Excelência. Eu falei com Vossa Excelência hoje no plenário. No PLC 36, que Vossa Excelência foi o relator, havia um temor enorme dos servidores aposentados, que eles, como veio da Câmara e por mudanças lá na CCJ, eles não teriam direito ao reajuste. E eu garantia a todos eles, digo, olha, se depender dele, ele pode ter pressão, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E falando hoje com Vossa Excelência, você pode dizer para eles ficar tranquilo que incorporei de novo, está garantido o mesmo reajuste conforme foi aprovado na Câmara que eles queriam. Eu lhe confesso que eu tinha feito uma emenda, que era uma emenda de redação, mas eles pediram que eu retirasse de medo que aquela emenda tumultuasse o processo. Eu digo, olha, eu não vou apresentar outra emenda porque ele, como relator, deve apresentar
em plenário, mas se for necessário, nem que alguém apresentar, eu tenho certeza que ele vai dar o parecer favorável. Então, eu queria, em nome dos aposentados e pensionistas do serviço público que estavam no PL 136, a grandeza de Vossa Excelência, que eu sei que sempre há aquelas pressões legítimas, né? Vossa Excelência não vacilou e garantiu a eles o mesmo reajuste que aqueles que estão na ativa, como tinha vindo da Câmara. Então, era isso. Eu estou fazendo essa declaração a pedido deles. Eles pediram que eu agradecesse muito a Vossa Excelência. E realmente houve, presidente Paim, algumas ponderações para que fosse retirado os aposentados. Fizemos reuniões com equipes do governo, sobretudo do Ministério do Planejamento, mas aí dentro de 2, 3 dias voltamos a novas rodadas de negociações e acabamos incorporando novamente, ficou do jeito que eles queriam, porque os aposentados, além de quando se aposentam ter uma redução de salário, não mereciam ter sido retirado do texto desse projeto. Então foi fazendo justiça mesmo, e eu agradeço também a Vossa Excelência por estar sempre cobrando, sempre ponderando, sempre pedindo pelos aposentados, não só pelos aposentados, por todos os trabalhadores, mas sobretudo pelos aposentados brasileiros. Obrigado, senhor.